A cidade de Pérgamo, e essa palavra Pérgamo, muito provavelmente vem de gamos, que é casamento. A igreja de Pérgamo representa a igreja casada com o mundo, que fez aliança com o mundo. A igreja de Pérgamo era uma igreja tolerante, e Jesus condena essa tolerância. E a gente sabe que toda vez que uma doutrina falsa entra na igreja, a consequência disso são atos errados, pecaminosos. Como uma igreja nos nossos dias se mantém fiel a Deus, se mantendo no contrato de casamento que está na sua palavra. A igreja do Brasil tem sido uma igreja tolerante, e nós precisamos condenar essa tolerância. Só existe um jeito: entregando o controle da sua vida para Jesus. Bom, nós estamos aqui na quarta igreja das 7 de Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, e nós vamos ler o texto de Apocalipse 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza aos meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira ficava a 58 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Ela pode ter sido fundada por Alexandre o Grande, por volta do ano 300 a.C. Era um centro fabril, onde havia curtidores de couro, fábricas de vasos, cerâmicas, tecelagens, fábricas de corantes e tintas e fábricas de roupas. Lídia, a primeira convertida de Paulo na Europa, era nativa da cidade de Tiatira. Lá em Atos 16, 14 a gente lê: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Hoje a cidade ainda existe, mas é uma pequena cidade de 25 mil habitantes. Bom, como em todas as demais cartas, Jesus se apresenta e dá conselhos para as igrejas. Para a igreja de Tiatira ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, em primeiro lugar, Jesus, aquele que havia andado no meio entre os homens, se apresenta como Filho de Deus. Aquele que se humilhou, agora está revestido de toda a glória. E eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que salta aos meus olhos é que a lógica de Deus não é como a lógica dos homens. Por quê? Porque na lógica de Deus, os que se humilham serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta nas minhas fraquezas. Na lógica de Deus, Davi,
alguém rejeitado pelo próprio pai, na medida que quando houve a convocação de Samuel para ungir um rei, ele foi o único filho que não foi chamado. Mas foi este que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Na lógica de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Na lógica de Deus, a cruz, que é um sinal de fraqueza, de morte e de maldição, se torna um sinal de ressurreição, de remissão, de perdão de pecados e de glória para Deus e para todo aquele que carrega a sua própria cruz. Jesus é a maior prova disso. Por isso, aquele que se humilhou é o Filho de Deus e agora manifesto em glória diante dos olhos de João. Jesus se apresenta como aquele que tem olhos de fogo e pés como do bronze polido. O que se refere a isso? Qual é a metáfora por trás disso? A metáfora é que olhos de fogo são olhos penetrantes que conhecem o coração de todas as pessoas. Você pode enganar os homens, mas você não pode enganar a Jesus. E o fogo nas Escrituras é sempre o fogo do juízo. Quando a Bíblia diz que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. E portanto eu quero dizer para você que para o Senhor não basta que tenhamos boas obras, é necessário que tenhamos bons motivos, uma boa motivação para a glória do seu nome. E todos nós seremos escrutinizados, passaremos por esse juízo. Jesus, ele não está trazendo essa mensagem para o mundo. O mundo verá como juiz também, mas a igreja passará pelo juízo do crivo do Senhor que conhece todas as coisas, aquele que sonha, que sonda as entranhas, que sonda o coração. Ele é onisciente e ele conhece todas as coisas. Então, queridos, eu quero dizer que diante de um juízo de alguém que é perfeito, que analisa todas as nossas intenções, todos nós em algum momento seremos condenados aqui ou ali, mas existe um escape, e o escape do Senhor em toda a sua palavra é o arrependimento. Lá em Ezequiel 18:32 o Senhor diz assim: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer em julgar, em disciplinar, em açoitar. Ele tem prazer que o ímpio se converta e viva. Lá em Atos 5, de 30 a 31, o texto diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Os judeus cometeram o pior dos pecados, que é matar o Salvador, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, aqueles que cometeram o crime, o arrependimento e a remissão dos pecados. Então Deus está dizendo para mim e para você: não importa o que vocês tenham feito, desde que vocês se decidam hoje se converter, mudar de direção e se arrepender dos seus maus caminhos, haverá perdão e haverá restituição e haverá graça e misericórdia. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, glorifique ao Deus, porque Deus é um Deus de graça. Mas Jesus também, ele é apresentado como aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Pés nas Escrituras sempre são metáforas de movimento e de andar, de proceder. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não é isso? Fala de procedimento. A vida é vista como uma caminhada, como uma maratona que dura a vida toda. Agora, o que significa pés como do bronze polido? Naquele tempo não havia espelho. O bronze era o material para se fazer o espelho. Então, fala de um proceder de retidão. Fala de um proceder de Cristo que andou nessa vida de maneira perfeita. Mas também fala de pés que pisam, que calcam. Nas Escrituras nós vemos essa metáfora. Por exemplo, a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus e todo mundo está nos estrados dos seus pés. A palavra glória, kavod, no hebraico, significa a marca
que uma pegada deixa na terra, pelo peso daquela pisadura. Portanto, Jesus é aquele que andou nesse mundo e marcou este mundo, impactou esse mundo e produziu profundidade, no peso, na glória, de maneira que nós podemos copiar o seu proceder e o seu andar, não agir segundo os métodos desse mundo, mas agir segundo o método daquele que andou com retidão e com justiça. Amém, igreja? A igreja é chamada a entender quem é o seu Senhor, aquele que sonda os corações, que conhece as nossas obras e que analisa as nossas motivações, mas também que deu exemplo e andou em santidade, em retidão, para que nós também possamos andar. Então, para esta igreja, Jesus faz alguns elogios importantes. Ele fala das boas obras, inclusive diz que as últimas eram mais numerosas do que as primeiras. Ele fala do amor que aquela igreja tinha, porque perante Deus tudo tem que ser feito por amor. Para a igreja de Éfeso, que tinha muitas obras, Jesus disse: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, quando nós fazemos qualquer coisa que seja para Deus, para o nosso irmão, para os nossos amigos, tem que ser por amor, porque o amor é o modus operandi do Senhor, é a essência de Deus. Mas a igreja fala também, Jesus também fala do serviço. E a palavra no grego para serviço é diaconia. Diácono é aquele que serve. Nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Amém ou não? Se o próprio Senhor, o Rei dos Reis, Ele se tornou servo. Jesus não veio a esse mundo para ser um tirano, para ser um rei. Ele veio para ser servo. Quando Pedro, no último momento em que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, ele falou: não, o Senhor não vai me lavar não, os meus pés não, porque aquilo era um serviço de servo. Jesus disse: Pedro, se eu não puder te lavar os pés, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro falou: não, Senhor, então lava tudo, dos pés à cabeça, porque eu quero ter parte contigo. E Jesus: não, vocês não precisam ser lavados totalmente, somente os pés. Mas Ele nos ensinou: aquele que quer ser o primeiro, seja o que sirva. Então, queridos, a igreja de Tiatira foi elogiada por Jesus, porque eles eram servis. Mas Jesus também elogia pela paciência, ou pela perseverança, algumas traduções variam. E eu quero dizer uma coisa para você: a coisa mais difícil é ter paciência. A coisa mais difícil é você esperar o tempo de Deus para que Ele faça o que Ele quer fazer, para que o projeto dele na sua vida se concretize. Você tem que passar por todas as etapas, e muitas vezes nós desviamos do propósito de Deus porque não temos paciência. Mas aquela igreja tinha. Eles esperavam o tempo de Deus. E eu quero profetizar na tua vida que você não vai permitir que o inimigo roube o propósito de Deus na sua vida por impaciência. Porque quando nós erramos o percurso, nós sempre temos a oportunidade de voltar para o caminho. Todos esses elogios feitos por Jesus devem ser copiados por cada um de nós, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, na vida profissional, e até mesmo como igreja, perante Deus e perante o mundo. Mas Jesus traz uma palavra de condenação para a igreja de Tiatira. Em Apocalipse 2:20 ele diz assim, 20 e 21: tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Bom, primeiro quero dizer que havia uma mulher naquele tempo, e provavelmente o nome dela não era Jezabel, porque Jezabel, a verdadeira Jezabel, havia morrido há 900 anos atrás. Agora, Jezabel se tornou um ícone
de uma mulher rebelde. Levou o seu marido a adotar a idolatria de Baal, porque ela era uma princesa fenícia, e ela trouxe o culto de Baal para dentro da igreja, para dentro de Israel. E esta mulher aqui fazia a mesma coisa. Ela estava ensinando uma doutrina errada, provavelmente estava fazendo um sincretismo entre a religiosidade do Império Romano, do Império Greco-Romano, juntamente com o cristianismo. E o texto diz que o Senhor era contra a igreja. Por quê? Porque eles toleravam que essa mulher continuasse ensinando. Gente, isso é muito, mas está vendo como existe guerra espiritual, irmãos? Quando você começa a falar contra algum espírito, alguma coisa sempre acontece. Em nome de Jesus está liberta, em nome de Jesus, essa criança, de todo ataque. Amém ou não? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A tolerância com o espírito maligno é algo condenável para Jesus. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que Satanás está introduzindo novas narrativas no meio da igreja. E pessoas estão tolerando que essas doutrinas estejam no meio da igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja primeiro tem que abrir os olhos, tem que conhecer a verdade e não pode tolerar o ensino falso contra a palavra de Deus, porque um dia nós vamos dar conta diante dele como reagimos diante de todos esses falsos ensinamentos que estão no meio da igreja. Tenho contudo contra ti que toleras. E aqui os dois pecados que são citados é idolatria e prostituição. Os teólogos eles divergem. Alguns acreditam que de fato tivesse correndo solto o pecado da prostituição e a idolatria. Outros dizem que não, que a prostituição na Bíblia ela é semelhante à idolatria, porque o relacionamento com Deus é visto como um casamento. Então quando alguém introduz dentro da igreja uma outra maneira de entender a verdade que não venha de Deus e da sua palavra, isto é idolatria. Por exemplo, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai adorar a Deus ou a Mamon. Ou você vai aborrecer a um, ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Ou seja, essa visão do dinheiro, da prosperidade está entrando dentro da igreja. E existem igrejas que só pregam isso. E toda vez que eu tenho que falar, eu tenho que explicar. Eu não sou contra a prosperidade, porque Deus dá a prosperidade. Mas amar o dinheiro, viver pelo dinheiro, não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é Cristo, é a cruz de Cristo. E nós temos que bradar, porque maldito o homem que confia no homem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha vida eu nunca busquei prosperidade, nunca. Mas o Senhor me prosperou. E prosperou através de milagres, fazendo milagres na minha vida. Por quê? Porque Ele sabe que eu nunca amei o dinheiro. Eu sempre coloquei o meu dinheiro, quando tinha pouco e quando passei a ter mais, a serviço do Deus Todo-Poderoso. Então tome cuidado, eu citei isso como exemplo, mas existem muitas outras narrativas entrando dentro da igreja. E muitas vezes a igreja tolera aqueles que ensinam erradamente. Então, Jezabel daquele tempo seduzia o povo de Israel para adoração a Baal. A Jezabel do tempo da igreja de Tiatira também fazia isso da mesma forma. Qual a sua punição? Jesus diz: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus ainda diz que os seus filhos, que são os seus seguidores, sofrerão a morte espiritual. Ele diz: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Gente, é Novo Testamento, tá? Porque tem gente que pensa que Jesus é só amor
E só perdão, Ele é amor e perdão para quem se arrepende, mas Ele é juiz para quem endurece a sua atitude. Ele quebra aqueles que endurecem. E Ele diz: eis que prostro de cama com grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ela serviria de exemplo para outras igrejas, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Queridos, eu vou dizer uma coisa: Deus é longânimo. Significa que Ele é paciente, que Ele tem um ânimo longo, mas Ele não julgará o culpado como inocente. Então, se você está vivendo alguma área na tua vida que precisa de perdão e de confissão, é hora de tomar uma decisão, porque uma hora a conta chega, uma hora o juízo vem. Jesus está falando para essa igreja. Eu falei com ela e ela se recusou a arrepender. Tem gente que você pode pregar e mostrar a palavra, a pessoa vai dizer: mas eu não concordo. Agora, aquele que tem um pingo de temor, quando ouve essa palavra de Jesus, tem que se arrepender, amém ou não? Porque é o próprio Jesus que está falando, que está se dirigindo, e que coisa maravilhosa saber que Ele ainda fala hoje. Ele está falando hoje através da sua palavra, e esta palavra que Ele deu para Tiatira também tem aplicação na nossa vida. E aí vem um conselho. Os versos 24 e 25 ele diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Interessante isso, né? Satanás, irmãos, ele é um ser poderosíssimo. Desde o princípio, o ataque dele é o engano. E o ataque dele é afrontar a Deus e a sua palavra. O que ele disse para Adão? Deus falou que o dia que vocês comerem do fruto vão morrer? Vão nada. Na verdade, vocês vão ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. E com esta sedução, ele enganou Adão e Eva, e eles caíram e morreram. Você pensa que ele mudou a sua estratégia? O mundo mudou, mas ele continua enganando. E qual é o seu método? Questionar a palavra de Deus. É por isso que existem tantas narrativas contrárias à Bíblia, mas não de maneira explícita, é sutil. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A escolha é sua. Pastor, mas você, tudo que está na Bíblia você cumpre? Eu tento, mas muitas vezes eu não consigo. Mas sabe o que eu faço? Quando eu erro, quando eu peco, eu digo: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu nunca vou chamar o pecado de alguma coisa menos do que pecado. Eu nunca vou relativizar aquilo que a palavra de Deus diz, porque Deus se agrada quem tem reverência diante da sua palavra. E toda vez que um crente se ajoelha, se prostra diante de Deus e pede perdão, Ele perdoa e lança os seus pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra muito mais. Amém ou não? Glória a Deus. Mas as mentiras de Satanás vão entrando em camadas mais profundas. As profundezas de Satanás significa que quanto mais você se expõe a mentiras, a enganos, a sofismas, a narrativas do mundo do nosso tempo, sabe o que vai acontecendo? Aquilo vai entrando no teu consciente, vai descendo para o nível do subconsciente, até o momento que você já não discerne mais. Mas Jesus diz, para aqueles que ainda não estão nesse nível de influência,
de terem recebido as coisas profundas de Satanás. Ele diz: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Essa palavra conservar, quem conserva é o quê? Conservador. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: nós somos conservadores. Para o mundo, conservador é o extrema direita. Para Deus, conservador é vencedor. Conservador é aquele que se finca na palavra de Deus, que está fundamentado na palavra, na pedra angular que é Jesus Cristo. Eu sou conservador e eu vou lutar pela palavra de Deus até o final da minha vida. Amém? O que Deus pode aplaudir, declare na sua vida: é isso que eu vou fazer na minha história. O que Jesus está dizendo: olha, o tempo que vocês estão enfrentando é muito pesado. Eu não vou pedir muitas coisas, eu não vou pôr outro peso para você. Eu só quero uma coisa: conserva o que tem. Isso ele repete para todas as igrejas: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Conserva o que tens. Até quando, irmãos? Até que eu venha. E quando a tua vida terminar, você vai ter um encontro com Jesus. Seja um encontro coletivo com a igreja no arrebatamento, seja na tua morte, você tem que ir até o fim, dizendo: ainda que todos duvidem da palavra, ela é a palavra de Deus na minha vida. Ainda que todos me digam que eu estou enganado, eu vou manter fidelidade à sua palavra, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus, aleluia. Mas ele diz isso para os que não têm este ensinamento, esta doutrina das profundezas de Satanás. Eu falo isso. Eu entendo aqui que chega um momento que o engano do diabo é tão profundo que o camarada já não consegue voltar para trás. Isto é apostasia. É quando a fé do indivíduo já é absolutamente antagônica à palavra de Deus. E você quer saber, quando alguém está na vontade de Deus, ele coloca a cruz de Cristo como centro da sua vida. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que o homem quer ser Deus, em que o homem quer ser influente. Ah, pastor, mas você é um influencer, tem 4 milhões de seguidores, mas todos os dias eu falo para Deus: Senhor, que isso seja para mim só uma porta de acesso, mas que em toda a minha vida eu exalte a Jesus, porque eu sei quem eu sou. Eu não sou ninguém que possa ser paradigma para a sua vida, a não ser como um homem que foi convertido por Jesus. Mas não coloque a sua fé e a sua esperança em cima de mim, porque eu sei que o meu Redentor vive, é Jesus. Eu sempre quero glorificar a Deus. Então não há problema em você crescer, em você ter influência. Esse é o tempo da igreja. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eis que põe uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Coloco nas tuas mãos a chave de Davi, a chave do reino. Mas nunca se esqueça, a glória dele. Então toma cuidado, porque é muito sutil. E o engano vai entrando de maneira sorrateira e vai se aprofundando até que o indivíduo já não consiga mais perceber e nem voltar atrás. Mas para aqueles que ainda não foram afetados com essa profundidade, Jesus diz: nesse tempo eu quero que vocês somente conservem o que tem. Esse é o tempo de ser conservador. Eu não estou falando aqui de ideologias políticas e nem econômicas. Eu estou falando aqui em conservar a palavra do Deus vivo, que é a verdade. E Jesus dá um desafio em último lugar. Nos versículos 26 a 28 ele diz:
ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Interessante isso, né? Porque são pessoas que já entenderam que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Mas ele diz, ao que vencer. Isso não é para todo mundo não. Ao que vencer. E quem é o vencedor? É aquele que mantiver o seu coração e as suas obras até o fim. O que ele disse que vai dar? Eu vou citar aqui para vocês. Autoridade sobre as nações. Aquele que se humilha será exaltado. Eu creio que este texto aqui fala de maneira plena e cabal do milênio, quando Cristo vier reinar e juntamente com ele a igreja. Mas eu creio também que o princípio é verdadeiro. Nós estamos vivendo num tempo de confronto de reinos. É o reino de Deus contra o império das trevas. É o poder do Espírito Santo na igreja contra Satanás. É o espírito do anticristo contra aquele que o detém. E a Bíblia diz que enquanto a igreja não for arrebatada, ele não vai se levantar. Então a igreja entende uma coisa: quando você rasga o teu coração e se submete a Deus, ele coloca autoridade sobre a tua vida. Autoridade sobre nações, influência. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de ferro. E aí diz sobre influência: dar-lhe ainda a estrela da manhã. Você sabe o que a estrela da manhã significa? Estrela da manhã é o planeta Vênus. Você já notou, quando está ficando a noitinha, você olha, você vê o que parece uma estrela bem brilhante? Quantos já viram isso? É o planeta Vênus, que está refletindo a luz do Sol. A estrela da manhã é a primeira que aparece e a última que desaparece. A estrela da manhã era usada na antiguidade como ponto de referência para quem andava no deserto, para quem andava no mar. As estrelas eram usadas e, portanto, ela era algo de tremenda influência e importância. O Senhor está dizendo para essa geração que ama a Deus, que centraliza Cristo, que fica firme na sua palavra, que não tolera o espírito do anticristo e os enganos do inimigo, eles receberão, diga assim, nós receberemos, diga autoridade sobre as nações, e diga influência sobre o mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém, igreja? Agora esse brilho não é nosso. As estrelas têm brilho próprio, mas a estrela da manhã não, ela só reflete a luz do sol. E nós não temos brilho e nem luz própria, mas refletimos a luz e a glória de Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Dar-lhe ainda a estrela da manhã, um testemunho de destaque. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu acredito que nós estamos vivendo no pior período da história. Nunca foi tão difícil ser crente de verdade. Quando eu me converti, há 43 anos atrás, era fácil ser crente num certo sentido. Havia perseguições, zombaria, mas a gente sabia o que era certo e errado. Hoje, os púlpitos estão despejando lixo de mentalidade humana, introduzindo narrativas humanas que são passageiras. Em cada período da história houve algum tipo de mentira, de engano, e depois passou, mas passarão os céus e a terra, e as minhas palavras permanecerão. Esse é um tempo em que o homem está lidando com todo esse fascínio de querer ser como Deus.
Quando Jesus, o nosso maior exemplo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser como Deus, mas a si mesmo esvaziou e se tornou homem. Como homem se tornou servo, e estando em forma de servo, morreu a morte de cruz, a morte da maldição. Por isso que Deus o exaltou soberanamente, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. O que você precisa hoje, nesse momento, é apresentar diante do Senhor a tua vida, o teu coração, porque Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações. Ele conhece mais do que as nossas obras, Ele conhece a nossa vida. Eu estremeço diante do Senhor, porque eu não quero chegar naquele dia e dizer: Senhor, como eu fui. Eu não quero que Ele diga: filho, não sobrou nada. Por isso todos os dias eu me arrependo dos meus pecados. Todos os dias eu abdico de intenções humanas que não agradam a Ele. E é isso que o Senhor está te chamando hoje para fazer. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que entrou aqui hoje, você que está me vendo. Hoje é dia de você entregar o seu coração para Jesus. Há pessoas que ouvem a palavra, que simpatizam com a palavra, mas nunca se rendem verdadeiramente para Jesus. Hoje, mais uma vez, o Senhor está te chamando para você entregar o teu coração para Ele, porque de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas, as fontes da vida. Então, se você entrou aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus, para que você seja mais do que vencedor, que entregar o teu coração. Talvez você seja alguém que já aceitou Jesus, mas continua com aquela vida que não teve transformação. Hoje é dia de você dar a sua vida para Jesus. Alguém aqui quer fazer essa oração comigo? Eu vou orar por você e com você. Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar pela tua vida, graças a Deus. Quem mais? Pode vir aqui, você que está entregando a vida para Jesus. Eu vou descer aqui. Você que hoje quer fazer essa entrega, não tenha vergonha. Hoje é dia de uma decisão, de uma mudança de vida. E hoje é dia do Senhor dizer: eu te dou a coroa da vitória. Então saia do teu lugar, querido. Venha, venha. Hoje é dia de salvação. Venha, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro libertação na tua vida. Hoje é dia que o Senhor vai envergonhar o inferno para a honra e glória do Senhor. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Pode vir. A Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos anjos, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está me vendo pela internet, hoje é dia de salvação também. Querido, se você está tendo um momento de luta, saia do teu lugar, dê um passo de fé e de obediência. Hoje é dia que o inimigo vai perder, a sua corrente vai ser quebrada em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e ore comigo, diga: Senhor Deus, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero entregar completamente minha ansiedade, meus medos, meus valores, meus sonhos, mas sobretudo os meus pecados. Senhor, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Por isso hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, porque eu vou viver para Ti todos os dias da minha vida, até o fim. Pai, eu apresento essas vidas a Ti. Um dia eu estava nesse lugar, Deus,
eu me rendi, como eles estão se rendendo. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, destaca os teus anjos, para que nunca mais eles caminhem, Senhor, sozinhos. Senhor, guarda-os do abismo, guarda-os, ó Deus, de resvalar e de serem levados pelo inimigo. Protege a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Diga assim, querido Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Salvador. Eu preciso do teu perdão. Limpa-me, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Toma-me pela mão direita e me conduz até o fim, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, meus amados. Eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos. Marquem essa data. Que dia é hoje? 17 de novembro de 2024. Nunca mais vocês vão estar sozinhos. Deus abençoe. Por favor, sigam os diáconos. Mas eu quero ainda orar pela igreja. Arrependimento é o caminho da misericórdia, é o caminho do perdão. Todos os dias eu levanto, a minha primeira oração na madrugada é: Senhor, apressa a obra, Senhor. Derrama sobre mim todo o teu poder e toda a tua glória, para que eu possa vencer as carnalidades, a mentalidade errada. Senhor, tira do meu coração, Senhor, toda e qualquer vaidade. Tira da minha vida, Senhor, todo e qualquer empecilho. E eu aprendi que na Bíblia, os homens que Deus mais amou foram os homens arrependidos. Não foram os homens perfeitos, porque não existe nenhum. Ele amou a Jacó e aborreceu de Esaú. A Bíblia diz que Esaú não encontrou, embora tivesse lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Ele amou Davi, mesmo sendo ele um homem tão cheio de defeitos. Ele amou aquela mulher impura que passou pela multidão para tocar na orla da veste. Você precisa colocar o Senhor como tudo da sua vida, não como um apêndice ou um Deus poderoso para te abençoar, mas para quem você não tem lealdade alguma. Então Deus quer levantar uma igreja poderosa. Eu creio que o ano que vem vai ser um ano que Deus vai derramar milagres, vai derramar unção, vai derramar milagres extraordinários. Eu tenho vivido milagres na minha vida e eu quero declarar que vai acontecer na tua vida. A igreja vai se levantar poderosa nas nações para romper todas as barreiras de Satanás. Mas antes disso, nós precisamos prestar fidelidade ao Senhor. Então, enquanto estivermos adorando, você vai sair do teu lugar e você vai entregar ao Senhor a sua lealdade, a sua fidelidade. Vai entregar ao Senhor aquilo que está te ferindo, aquilo que está te impedindo de andar com liberdade. Saia do teu lugar e venha. Hoje é dia de uma unção de libertação na tua alma, no teu espírito, no seu corpo. Pode sair enquanto nós estivermos adorando. Aleluia. Glorifique, glorifique, aplauda ao Rei, aplauda ao Rei. Aleluia, aplauda mais, glorifique mais, há uma unção de júbilo. Que a graça do Senhor Jesus, a graça que nos perdoa, que nos torna filhos, que o amor de Abba Pai, o Pai das luzes, que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou,
que nos salvou, e que as consolações do Espírito Santo de Deus que habita em nós seja com a igreja de Cristo todos os dias, na hora final, na hora que a igreja precisa se levantar vencedora, até a consumação dos séculos. Aleluia, dá um grito de júbilo, igreja!